Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso número 11, que diz a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Feche seus olhos e curve a tua cabeça. Pai, eu preciso muito de Ti nessa noite. Eu preciso do Teu Espírito, dos trabalhos e do serviço do Teu Espírito. Porque eu não vim aqui, ao homem foi dado a capacidade de argumentar. Foi dado ao homem a capacidade da neurolinguística. Foi dado ao homem a capacidade de acúmulo no seu intelecto de informação. Eu não vim aqui nessa noite trazido pela minha capacidade de acúmulo intelectual, de pesquisa. Porque se eu fizer isso, eu vou recair como Paulo, que disse: eu não cheguei a vós pelo poder da persuasão, para que a vossa fé não se apoie no homem, mas cheguei até vós pelo poder do Espírito Santo, para que a vossa fé se apoie no Cristo. Eu sei que se essas pessoas aqui me ouvirem, a capacidade de um homem de nada lhe servirá. Mas se elas ouvirem a voz do teu Espírito, essas pessoas vão sair daqui mudadas e transformadas. Portanto, me habilita nessa noite. Eu sou um homem douto, eu sou um homem terreno, um homem incapaz. As minhas capacidades, há um nanismo nas minhas capacidades. Portanto, me visita pelo poder do teu Espírito Santo, para que a gente possa, de fato aqui, não ouvir a tua voz, mas ouvir alguém falando acerca da tua palavra e da tua voz. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Podem sentar. Quando eu li esse texto, esses dias, e quando o Espírito Santo me preparou para falar com vocês sobre esse tema, e eu li esse texto, a primeira pergunta que me veio foi: o que Jesus foi fazer no deserto? Para que ele foi para o deserto? Porque são essas as indagações de nós, terráqueos, terrenos. O porquê das coisas. Para que Jesus foi para o deserto? Por que Jesus foi para o deserto? Talvez alguém aqui instruído na palavra tenha o desejo de me dizer: pastor, ele foi para o deserto para ele voltar cheio do poder e do Espírito Santo. Aí eu respondo para vocês: Jesus não precisava do deserto
para ter poder do Espírito Santo. Até porque não é o deserto que tem essa habilidade de dar poder para o filho. O filho recebeu o poder do Pai. Aliás, Jesus não tem poder, ele é poder. E esse poder foi lhe dado, esse poder se faz antes da fundação do mundo. Porque ele é a própria Santíssima Trindade. Ele, o Pai e o Espírito são um. Que existe antes de qualquer existência, nos mundos, no cosmos ou no planeta. Já é gerado, antes de ser gerado, já é gerado como nome de poder. É o poder que se autogera, que se autofaz. Isso porque também Lucas quer dizer que ele não recebe poder com 30 anos. Porque Lucas diz, e o menino crescia em sabedoria e se fortalecia no Espírito, e a graça do Pai, a graça de Deus estava sobre ele. Então ele não precisava do deserto para essa habilitação. Então por que Jesus de Nazaré foi para o deserto? E uma segunda pergunta que eu faço para vocês: por que Jesus faz coisas que para nós não teria necessidades? Foi para o deserto, ele não precisa do deserto para receber poder. Uma outra coisa que Jesus faz: por que é batizado por João, se não precisa ser batizado? Principalmente pelo batismo da lei. Porque ele não era batizado pelo Espírito, ele era o próprio Espírito. Ele era o próprio batismo. Aliás, todos nós somos batizados nele. O batismo de Jesus não dá de um fenômeno, de uma sensação. Dá da pessoa de Jesus dentro de nós. Isso é ser batizado por Jesus. A menos que você acredite que batizado por Jesus é alguém que sente arrepios, ou que fala em língua estranha. Mas o batismo de Jesus mais profundo e cirúrgico é o batismo que se dá dele entrando dentro de você e fazendo de você uma nova criatura. Uma outra coisa que Jesus não precisava, mas fez: pagou as dracmas do templo lá em Cafarnaum. Isso é porque ele mesmo indaga Pedro dizendo: Pedro, a quem você acha que os reis da terra cobram os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos filhos. Aí Jesus, dos estrangeiros. Aí Jesus respondeu: então estão isentos os filhos. E Jesus poderia se ater ao privilégio, porque ele era filho, porque ele era da descendência de Davi. Porque lá atrás foi dado essa outorga a Davi quando derrubou o Golias, que ele e a sua descendência não ia mais pagar impostos. Então Jesus faz coisas que necessariamente não tem necessidade de se fazer, não tem obrigação de fazer, não depende daquilo para ser Deus, não depende daquilo para receber outorga, para receber autoridade. Mas por que vai para o deserto? Em primeiro lugar, Jesus se vira gente, se humaniza, se faz gente para andar como gente no meio da gente, para trazer exemplos para nós, para marcar a história como homem. Jesus não venceu Satanás como Deus, venceu como homem. Talvez para ensinar para mim e para você que apesar de todas as nossas dependências e vulnerabilidades e incapacidades, em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu posso vencer os mundos, os enigmas, os mistérios visíveis e tangíveis, e principalmente aqueles invisíveis, porque diz em Romanos que nós podemos vencer potestades e principados, porque foi nos dado outorga, autoridade, capacidade para vencer serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e que nada faria dano algum para nós. Então por que Jesus vai para o deserto? Em segundo lugar, quem leva Jesus para o deserto, e isso me choca, isso porque abre parênteses. É importante vocês entenderem que o deserto é o limite extremo da sociedade, da sobrevivência, da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, deserto é casa e lar de demônios. Quem conta essa história é Levíticos.
E é o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto. É o próprio Pai que leva para ir para o deserto, para ser tentado, para ser testado, para passar por um treinamento, para passar por um arita espiritual, Jesus de Nazaré. Isso me choca. As histórias de Jesus de Nazaré são extremamente contraditórias às nossas razões e lógicas humanas. E eu particularmente acredito que a fé e o mundo espiritual e o reino de Deus acontece fora das raias da lógica, das raias da racionalidade, da nossa mentalidade. Ele tem um contraponto. Ele vem na contramão das coisas, para que a gente possa experimentar um Deus invisível e poderoso. Esse foi o ensinamento no deserto para o povo hebreu que sai do Egito. Então Jesus, se é o Pai que leva ele, para mim Jesus está se candidatando, se colocando nas raias do MMA, do Ultimate Fight. Jesus se coloca no octógono espiritual que é o deserto. Deserto da Judéia, entre Jerusalém e Jericó. Eu estive lá. Entrei em Jericó em 1997 com um grande reverendo Samuel Doctorian, que eu nunca mais vi. Que homem de Deus. Totalmente despido dessas preocupações com status, com moralismo, com religião, com sucesso acadêmico, filosófico, teológico, sucesso financeiro, porque virou uma outra coisa. O reino, aquilo que a gente chama de igreja hoje, não tem nada a ver com a igreja que Deus estabeleceu. A gente fez igreja de pedra. Jesus na cruz transforma a igreja chamado gente, chamado pessoas. A gente tem um monte de igreja aqui dentro de um lugar que a gente alugou para a gente prestar culto e louvores a Deus, aprender a palavra, ser admoestado e administrado pelo Espírito, desintoxicado sobre todas as setas e dardos, seja emocionais, espirituais, neuróticos, que a gente recebe no mundo. A gente vem aqui, é visitado pela palavra, pela graça, não no nosso intelecto, mas no nosso espírito, para a gente poder sair para fora e estabelecer o reino de Deus e vencer os mundos e atravessar os obstáculos pela fé, em nome de Jesus. Esse é o poder da palavra, esse é o poder do Evangelho. Mas Jesus se candidata aqui a pelo menos 3 experiências de tentação. Isso porque depois que o pecado entrou no mundo, depois de Adão, depois que o pecado entrou no mundo, só é tentação. Todo dia nós somos visitados, invariavelmente, por todo tipo de tentação. Das mais estranhas, das mais esquisitas. Desde aquele que está aqui, que pouco sabe de Deus, que pouco sabe do Evangelho. Talvez pisou aqui, tropeçou na guia ali, na Avenida da Lila e caiu aqui para dentro. Desde esse que não sabe nada do Evangelho, até aquele que nasceu em EBDs da vida, em escolas bíblicas dominical. Desde o mais espiritual ao mais incrédulo. Todos nós somos visitados todo dia por tentação. Vocês que me ouvem aqui há algum tempo, não teve um dia, não tem uma pessoa e não teve um dia que vocês não foram tentados. Eu, por exemplo, acredito que hoje eu sou muito mais tentado do que antes, quando eu conhecia Jesus. Porque antes de conhecer Jesus, não tinha nenhum mandamento para mim. Qualquer coisa eu podia. Não tinha um sensor, não tinha uma voz, não tinha um norte, não tinha mandamento. Os mandamentos implicam um monte de coisa. Então, quando eu não conhecia Jesus, eu poderia andar segundo a minha vontade, a minha lei. Quando eu conheci Jesus, foi aí que a coisa complicou, e que as tentações começaram a me visitar todo dia. E é de toda sorte. Eu sou tentado, por exemplo, a gente é tentado, por exemplo, nos pensamentos. Ninguém tem domínio sobre o pensamento. Quem nunca pensou as maiores besteiras da vida? Em sair com a mulher do vizinho, com a tia, com a prima.
Porque o pensamento é uma terra estranha. Ou quem não teve ódio de pessoas e quis materializar esse ódio com vingança, matando. Quem nunca viu alguma coisa ali e não quis dar uma roubadinha, nunca pensou nisso. A gente é tentado, por exemplo, na fala. A gente é tentado porque gostaria, às vezes, de mandar aquela pessoa para aquele lugar. E não pode. A gente é tentado porque, às vezes, fala o que não devia, deixa de falar o que devia. A gente é tentado na boca, no ouvido, nos olhos. Nos olhos. Algumas mulheres, talvez mais nos ouvidos. Porque o homem é muito visível, né? A sexualidade para o homem entra por aqui. Para a mulher, por exemplo, entra por aqui. Não pode ouvir uma coisinha. Desde um sussurro até uma fofoca alheia, que vai gerar uma tentação também. A gente é tentado no coração, por exemplo. Sobe no nosso coração sentimentos que a gente não gostaria que subisse. A gente é visitado por sensações e desejos estranhos, esquisitos, que a gente não gostaria de sentir, de desejar. Por outra vez, a gente gostaria de sentir desejos e vontades, e a gente não é visitado por eles, é visitado por aqueles que a gente não gostaria de ser tentado e de ser visitado. A gente é tentado financeiramente todo dia. Quem aqui nunca fez um negócio estranho? Quem aqui nunca comprou um celular ali na esquina? Quem nunca quis, aqui não fez barganha, é um negócio estranho? A gente é tentado todo dia. Mas aqui nesse texto a gente vê pelo menos 3 tentações, em 3 lugares diferentes. E a gente aprende algo muito forte aqui nesse texto, narrado por Jesus de Nazaré. A primeira coisa que a gente aprende é que Satanás não vai te perseguir em momento que você vai estar forte. Ele vai esperar você ficar fraco para ele te tentar. É por isso que Davi orou: me guarda no dia da minha tentação. Você pode repetir isso comigo? Senhor, mais forte, Senhor. A gente está saindo na Globo, hein? Conto com você, diva, com aquele fervor. Diga: Senhor, me guarda quando eu estiver fraco, cego, desviado. Quando eu for batizado por uma doideira que me faz cair no mundo, me visita nessa hora. E às vezes você vê no Facebook as pessoas pondo Bíblia, frase eloquentes, teológica, até religiosa às vezes. Daqui a pouco dá um surto, põe lá uma foto de um Black Label e de uma balada e num beijo num negão. É meio estranho. A gente é tentado. Eu vejo esses meus filhos aqui, aí mandando um palavrão, acorda meio desmaiado do amor de Deus e manda um palavrão. Hoje eu acordei com a peste, e vai por aí. A gente é tentado. Aí eu fico olhando isso. Todos meus filhinhos que estão no meu Facebook, às vezes eu acho que eles esquecem que eu leio o Facebook. Aí eu vejo umas coisas estranhas, né bruxo? Né? Umas coisas muito estranhas, né, Licinho? Não é? Não querendo acusar ninguém, porque aqui a gente não tem muito essa ideia de ficar acusando, nem citando o nome, como bruxo, como Licinho. Rafael, então, Rafa, quando vocês vê Rafa Drama, e deleta, porque é só Deus. Mas a gente é tentado. E você nunca vai ser tentado no teu momento áureo, mas tem um momento de fraqueza. E no momento da fraqueza a gente é presunçoso, porque a gente acha que a gente derruba o oponente no primeiro armlock que aparecer. Eu saco um armlock, eu saco uma chave de braço, porque a gente quer vencer as questões espirituais com questões emocionais e vaidade. Porque fomos numa vigília, porque fomos no monte, fizemos um curso, temos uma Bíblia. A gente sempre acha, a gente tem meio que uma alma meio corintiana, né? O Corinthians sempre acha que vai vencer aos 44, eu faço um gol, fica brincando ali e faz um gol. A gente tem que ter uma visão objetiva. Diga: visão objetiva.
O melhor futebol do mundo é o Brasil, mas o melhor time do mundo é a Espanha. O Brasil fica firulando, dando drible, chapeuzinho e perde. A Espanha às vezes faz as mesmas coisas, mas é objetivo ir lá, faz o gol. Então tem muita gente aqui espiritualmente firulando, dando chapeuzinho, dando roladinha, brincando e não faz o gol. E aí o diabo sabe da tua fraqueza, do teu ponto fraco, vai vir e vai te pegar. Quantos de nós vem lá a Argentina, vem o Maradona, faz um gol de mão, vem a Argentina, como que chamava aquele? Canídia. O Maradona vai dar no meio das pernas, e a gente estava com um time, hein? Toninho Cerezo, Zico, Júnior, Sócrates, Éder, aquela esquerda do Éder, vou te falar. E foi desse time que tomou. E tem muita gente aqui hoje que se julga aquele time do Zico, mas não traz os resultados espirituais porque não tem uma atitude, não é objetivo. Porque é refém daquela espiritualidade evangélica de que fica orando a vida inteira, mas não toma atitude. É melhor você fazer uma oração e ter 1000 atitudes do que ter 1000 oração e uma atitude. Os mundos foram vencidos não só com oração, mas com coragem, ousadia, atitude. Evangélico só ora. É por isso que muita gente do mundo vence coisa que você não vence. Porque talvez ele faz uma reza da Ave Maria, um Pai Nosso, um crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas ele vai lá e toma uma atitude, e Deus é com ele. Então você não vai ser tentado quando você estiver forte, quando você descer do monte, quando você está cheio de poder e autoridade. Ele vai te tentar quando você estiver fraco, irmã Laodiceia. Se não, olha o que diz o texto. O capítulo anterior, que é o capítulo 3, fala do momento do multishow de Jesus de Nazaré. Fala do momento meio Oscar, meio hollywoodiano de Jesus. Ele é batizado por João o Batista, diz o verso 3. Na sequência, o que a gente vê é uma loucura, é uma van premiere espiritual. Porque aí ele ouve uma voz. Aí ele fica famoso porque ele ouve uma voz. Este é meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Que coisa mais gloriosa que os céus viam uma voz de lá do seu papai do céu. Quando teu pai ia te buscar na escola, ou quando teu pai te dava um presente, ou quando teu pai fala, nossa, você ficava todo feliz. Até hoje a gente fica feliz, né? Quando o pai da gente fala, nossa filho, estou com orgulho de você, né? A gente fica todo. Imagina Jesus diante dos mundos de Jerusalém. Esse aí está embaixo. Aí galera, esse está embaixo é meu filho amado. Eu tenho prazer nesse cabra aí, meu filho. Imagina isso. Imagina ele receber isso. Essa glória, o Espírito repousa sobre ele. E aí abre os céus e fala isso. Satanás não vai ali, fica na espreita. Ali ele ia perder o jogo. Ali a parada ia ser, ele espera, o próprio Deus leva Jesus para o deserto. Lá já é um ambiente de demônios. Porque quando você está no deserto, na aflição, na luta, o demônio vem na tua mente. Que adianta você ir na igreja, que adianta você crer em Deus, que adianta você crer no Evangelho, que adianta você fazer tudo isso. E a grande maioria compra essa ideia e esse até assédio. Quantas pessoas chegaram aqui no gueto? Nossa, fervoroso, pastor, conta comigo, é nós, pai pum, é nós, demorou, se tiver que matar, a gente mata. É nós, hein, pode contar. Não deu uma semana. Deu uma semana, eu vi ele ali no boteco lá e falou, pastor, beleza, irmão, nós estamos no fogo aí, velho. Eu não sei que fogo era um fogo estranho. Aí ele vai até o deserto. A primeira tentação, eu chamaria de tentação. Quando Satanás vai no deserto, ele tenta as convicções e as afirmações de desejos físicos de Jesus de Nazaré. Diga, tentação da autoafirmação dos desejos físicos de Jesus de Nazaré. Porque a primeira tentação acontece lá no deserto. Porque vão ser 3 lugares diferentes. Vão ser 3 tentações. Não bastou Satanás falar uma vez com Jesus, falou 3 e levou para lugares diferentes. E pega exatamente no ponto, no calcanhar, na fragilidade de Jesus de Nazaré.
Sabe por quê? Porque Satanás sabe aonde está o ponto nevrálgico, o nervo da tua alma, a curva do osso da tua alma, é ali que ele vai te pegar. E você, a gente acha que a gente está em secreto, mas a gente é um flagrante contínuo. Eu já vi pessoas que vai, por exemplo, em cartomante e falam, nossa, como ela adivinhou? Meu, você chega chorando, lê minha mão. Meu marido, você começa a entregar, mulher, já vai falar tudo mesmo, não é? Aí ele chega para Jesus de Nazaré, sabendo que estava com fome, tinha peregrinado em jejum, tinha tido uma atitude de ousadia, de autoridade, de santificação, por 40 dias e 40 noites. Aí Satanás fala para ele, transforma essas pedras em pães. Isso porque Jesus de Nazaré sempre foi assediado a mostrar poder na hora errada, a antecipar. Satanás queria que Jesus quebrasse o protocolo, pulasse os processos. Ele poderia pular, isso é forte. Jesus poderia quebrar todos os protocolos, não precisaria de nada disso. Até porque eu tenho para mim que a crucificação aconteceu antes da fundação do mundo. Ele já é poder antes da fundação do mundo, ele já é Jesus antes da fundação do mundo, ele já é cruz, já é poder, já é ressurreição, antes da materialização desse Jesus humanizado, dessa cruz terrena, física, palpável, tangível, concreta. Há uma cruz já antes do mundo, porque, na minha opinião, antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. É que os homens interpretaram o jardim totalmente errado. Deus não criou aflição, luta, amargura, criou jardim, mas a gente quis sair do jardim. Aí Deus começa uma outra odisseia de trazer de novo a gente para o jardim. Porque esse é o objetivo, trazer a gente para o jardim. Levar de novo a gente para o lugar do aconchego, do sossego, da segurança. Esse lugar está em Deus. Porque em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus olha para o diabo e fala, nem só de pão viverá o homem. Ele está falando nem só de milagre. Há muita gente que está vivendo hoje a cultura do milagre. Pouco conhece de Deus, pouco conhece da palavra. São frágeis, são ocos, são distantes de Deus, mas querem os benefícios de Deus, querem os milagres de Deus. Hoje nós vivemos essa crise no Brasil e no mundo, é uma pena. As coisas que Deus faz é muito mais importante do que aquilo que Ele se fez em nós e para nós e por nós. Não tem presente maior de Jesus do que o próprio Jesus. Senão é como alguém que casou com alguém rico, que casou só por causa dos bens, só por causa do interesse dos bens. Então Jesus está apontando ali, é tempo de palavra, não é tempo de pão, mesmo estando com fome, mesmo estando com necessidade. Mesmo que você estiver passando as suas maiores crises financeiras ou existenciais, é tempo de palavra, é tempo de mergulhar na palavra, é tempo de conhecer a palavra, é tempo de Deus. Ele rejeita aquilo, ele diz não para aquilo, mesmo que o seu estômago e todas as suas condições físicas, as suas carências. É sempre nos momentos da nossa carência que a gente é assediado. Pode reparar. Quando você está carente financeiramente, você vai ser assediado por um negócio da China, hein? E ainda o cara fala para você, é 3 meses de garantia. Se o cara falar 3 meses de garantia, você sabe que é da China. E é sempre quando você está em lambança financeira, é que você recebe assédio de negócios estranhos. E ainda você começa até a falar em língua estranha e falar, é de Deus, Deus que enviou isso aí. Porque você está em deserto financeiro. Você está em tentação financeira. E quantas vezes a gente extrapola as leis da ética, da justiça, moral, em nome das nossas necessidades financeiras. Em nome das nossas necessidades. E justificamos. Não, meu filho não pode morrer de fome. Eu não posso ser despejado. A água e a luz não podem ser cortadas.
E aí a gente justifica um monte de lambanças, um monte de negócios falsos, mentirosos, envolvidos. Quantas pessoas hoje na nossa geração do bem estão virando bandido, saidinha de banco, cartão clonado. Ser estelionatário hoje é um cara bem sucedido, porque em nome da gente se manter, a gente faz qualquer coisa. E ainda há muitos que eu conheço que falam: não, pastor, mas abençoe esse negócio aí, porque eu vou dar o dízimo. E o que não vai faltar hoje é pastor ainda pondo a mão. A gente viu certo tempo atrás na televisão, lá no Planalto, uns crentes que recebeu uma propina, pôs a mão e abençoou. E diz: louvado seja o nome de Jesus. Falou em línguas tudo e falou: você é o mensageiro de Deus que me está trazendo essa propina aí. Você tem condição de dizer não. Deus te chamou e está te ensinando a você dizer não. Não às carências do teu estômago, não às carências financeiras, não aos assédios que você recebe desse mundo capitalista, materialista, que faz brilhar os teus olhos acerca de você sonhar, de ter um monte de coisa, em nome da fé você se corrompe, se perde, diz sim para coisas que é para dizer não. E não adianta, porque eu conheço muitas pessoas que vão falar: não, é só essa vez, pastor. É só essa vez, porque é só para me arranjar. Mas lá na frente eu já vou dar outro caminho. Na minha opinião, quem se corrompe no começo, quem faz aliança com Satanás, quem diz sim para o diabo, lá na frente não vai ter legalidade e nem autoridade diante do diabo para dizer não para ele, porque o diabo vai falar: você é meu. É possível aplaudir ou é muita coisa? Jesus tinha tudo para apelar para o bônus, para a recompensa. Porque afinal de contas ele tinha ficado 40 dias e 40 noites em jejum. A proposta do diabo, em tese, não era uma proposta louca. Porque Jesus poderia falar assim: o que é um pecadinho para quem ficou 40 dias em jejum e oração? Porque eu vejo algumas pessoas justificando um erro porque teve um período de santidade. Ele teve um período em santificação, então ele fala: ah, não, cansei de ser santo. Deus viu, sabe que eu sou o cara, eu sou a mina. Então eu me dou o direito de pecar. Quantos homens eu conheço porque ficou 2, 3 anos fiel, ele fala assim: não, agora esse ano é férias. Porque parece que diante de Deus a gente tem um bônus, porque a gente fez um bem, porque a gente deu um dízimo, deu uma oferta, ajudou alguém, porque fez alguma coisa. Ô Deus, venha com a minha cara então, eu mereço. Aliás, todo mundo é filho de Deus, entendeu? Eu vou tirar um mês de férias e eu vou lá para o Spring Break. É só em Cancún. Você viu que os irmãos assistem o Pânico aí, aleluia. É só aqui, é só na peitolância. E aí você vê o irmão lá e ele falando em língua, dando glória a Deus. Fala: o quê, irmão? Foi um ano de provação, Deus que me trouxe para cá. Deus me deu esse cheque em branco. Deus falou: está comigo, está no meu pano, hein? É meu, é de Deus. Jesus poderia se valer disso, mas a discussão não era comida, a discussão era aliança com o diabo. O teu problema não é dinheiro, não é comida, não é vestida, não é casa, não é carro, não é aluguel, é aliança. E é nesse momento que você tem que dizer não. E eu particularmente acredito que alguém que é de Deus não é a empresa que te contrata, é você que contrata a empresa. Um dia eu fui numa empresa, eu falei para o cara que estava me entrevistando, eu falei: vou dar uma chance para você. O cara não entendeu nada. O rapaz estava me entrevistando e falou: como assim? Eu falei: vou te contratar. Ele falou assim: como me contratar? Eu vou te contratar com o meu patrão. E esses 3 meses de experiência não é só para você, é para mim também ver se a empresa é boa. Se é essa que eu quero. Ele ficou em choque comigo. No outro dia me registrou. Virei gerente do negócio. Contratei a empresa e digo mais: eu saí lá porque eu demiti a empresa. Porque
quando você está pedindo a conta, o que você está fazendo? Você está demitindo o seu patrão. É o seguinte, estou demitindo você, a partir de hoje você não é mais meu patrão. Ele, como assim? Eu falei, estou indo embora. Entendeu? Porque quando você não faz alianças, quando você não diz sim para o diabo, para as suas carências, ainda que você está sendo assediado e tentado por uma causa justa e por uma causa nobre, que é a comida, que é a fome. Mas no mundo espiritual nada vai justificar nada. Jesus quis dizer para o diabo, não é tempo de comer agora, ô Satanás. E outra, você é padeiro agora? Porque Moisés foi padeiro do povo de Israel. E não virou nada. E Jesus também sabia que ele não precisava transformar aquelas pedras em pães, porque ele era o pão da vida. É o pão da vida. Como assim transformar essas pedras em pães? O pão aqui sou eu. Eu não preciso comer pão, que eu sou o próprio pão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, amigo, você está com fome, de ansiedade, porque você está com um pão dentro de você, um pão chamado Jesus de Nazaré aí dentro. Está com fome porque diz para a tua alma, aquieta aí. Diz para as lombrigas que está aí te infernizando, te tentando, acalma aí. Porque o que não falta aqui é pão para a gente. É a mesma coisa o gordinho, né? Que fez uma semana de dieta. Só para chegar no final de semana, ele começa a comer e fala, o quê? Eu fiz dieta 5 dias. Eu tenho o direito. Aí ele perdeu 3 quilos, volta com 6. Mente de gordinho. Jesus não tinha uma mente de gordinho. E o diabo quis assediar ele bem na época, bem na hora certa. Porque o diabo sabe a hora que ele vai te tentar, vai te endemonizar, vai te perturbar, vai no ponto nevrálgico, no nervo da tua alma para te perturbar, para te inquietar, para te maltratar, para te escravizar. E não tem coisa mais doída para o diabo do que você falar não para ele. Aliás, não há coisa mais doída para qualquer pessoa ouvir um não, né? Eu fico imaginando aqueles joselitos lá que vai lá no Rodrigo Faro, todo marombado, tira a camiseta e bota a camisa. Aí olha para aquela monte de menina toda estranha. Aí, hoje não, Faro. Nós queremos fazer tudo isso para chegar e tomar um não, aí é fogo. Cara, dá aquela cantada magistral. Estava olhando para as estrelas, quando eu olhei para as estrelas, eu olhei para você e vi que você é linda. Entendeu? Combinou, né? Aí mulher que está carente também, nossa, se o cara contar o conto do Patati Patatá, ela vai no show do Patati Patatá, fica apaixonado pelo palhaço. Apesar que ele sem aquela roupa lá, ele é bonitão, hein? Mas se apaixonar pelo Patati Patatá, fica difícil. Cuide das suas carências. Cuide dos seus medos. O melhor momento da tua vida para dizer não é quando você estiver carente. É quando você estiver fraco. É quando você estiver frágil. É quando você está sendo assediado e tentado. É a hora de dizer não. Jesus não estava dizendo não para a fome. Jesus não estava dizendo não para um milagre. Ele estava dizendo não para Satanás. Eu não tenho um negócio com você. Ele estava falando, sou Satanás, sai daqui. Isso aconteceu pela primeira vez. Aí a Bíblia diz que Satanás tirou ele do deserto e levou ele para onde? Lá para o World Trade Center de Jerusalém. Lá para a Torre de Paris de Jerusalém. Lá para o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Onde estava a fama, o status quo. Onde estava todo mundo. Leva ele no ponto mais alto, põe no pináculo do templo. E chama ele, que tal você dar uma de Homem-Aranha agora? Olha todo mundo aí. Olha o tapete vermelho aí de Hollywood. Você pular daqui agora, você pode ter certeza. Os seus anjos, aquele pai seu lá, vai mandar os anjos. E vai dar ordem ao teu respeito. Para que você não tropece com nenhuma pedra, usa o Salmo 91. Olha a ousadia. Não estamos lidando com qualquer um.
Nós estamos lidando com alguém que conhece a palavra, que conhece as coisas de Deus, que morava com Deus. Eu vejo uns evangélicozinhos aí, com perdão da palavra, que não tem espiritualidade nenhuma, quer bancar, não é capaz nem de derrubar aquele Satanás da 25 de março, que tem uma fantasia lá. E se passar aqui na casa de Umbanda, não tem um pretão lá sentado? Se passar lá, ainda é capaz daquele cara levantar e fazer sai correndo, porque não tem autoridade, não tem autonomia. Fala assim para o diabo, fala assim para as coisas, que é para dizer não, porque a autoridade se adquire dizendo não para as coisas, para os mundos, para a barriga, para Satanás, para a fome, e te despreocupa de antecipar o projeto de Deus na tua vida. Quem antecipa o projeto de Deus e o processo de Deus na tua vida come cru. Eu sei que tem muita gente aqui que gostaria que a coisa fosse mais rápida, que o milagre já acontecesse. É tempo de palavra e não de pão, de comer. Não é tempo de milagre, ainda é tempo de você se alimentar de Deus. Porque o milagre vai vir, você nem valor vai dar, não vai nem saber o que vai fazer. Porque tem gente aqui nessa noite, se Deus der 100 reais, ele vai se arrebentar ali. Vai para a praia, vai ficar 15 dias. Dorme na praia. Vai na padaria, compra 2 pão com mortadela e toma e fica na praia. Tira foto no Facebook e tô no Guarujá. Se quiser aplaudir, não fica com vergonha não. Porque o importante para essa geração é o social, é o status, é a aparência, é a estética. Não importa se a gente está podre por dentro. Importa que Jesus fez um milagre para mim e tal, eu sou de Deus. O convite aqui dessa passagem é outra. É tempo de dizer não. Não é tempo ainda de viver a providência e o milagre de Deus, isso é forte. A gente fica cultuando o tempo do milagre, o tempo da festa, o tempo de alegria. Aqui era o tempo da angústia, era o tempo da tristeza. Mas, diva, Jesus, sabendo de tudo aquilo, ele se candidatou a isso. Que coragem, que ousadia. Poderia falar, não preciso de deserto, porque quem criou o deserto fui eu. Porque eu olhei lá para o mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito andava sobre a face das águas. Fui eu que assoprei para as águas, vai para lá. Isso aqui é deserto, não se mete com esses caras. Fui eu que criei o deserto. Não precisava de deserto. Não precisava, Cláudio. O deserto era o quintal da casa de Jesus de Nazaré. O deserto era o playground de Jesus de Nazaré. E o diabo vai lá no playground dele e fala, meu amigo, aqui é na bazuca agora. Aqui é na bazuca. Nenhum de nós está apto a se candidatar a ser experimentado pelo Senhor. A gente quer pular processo. A gente tem meio que uma alma cup noodle. Bem-aventurado o miojo, que eu não preciso cozinhar. E a gente vive uma espiritualidade de miojo. É o fast food, é o McDonald's, é o Habib's. McDonald's e Habib's está cheio de pobre lá, meu. Você vê as pessoas, cada um está com 10 contos, estão em 3. Vamos lá no Habib's, 830 esfirra. 8 Coca-Cola, 3 litros. Aí sai de lá tudo gordinho. Satanás levou ele para o ponto mais alto de Jerusalém. Ele falou, aqui você vai ficar famoso. Você vai pular, o pessoal vai te aplaudir. E usa a palavra para falar com Jesus. Salta daqui abaixo. Seus anjos vão estar esperando lá. O que tem de gente que fez burrada, lambança, em nome da fé, em nome de espiritualidade. Comprou carro, falou que Deus mandou comprar. Casou com pessoas, fez relacionamento porque sentiu um arrepio. Arrepio nada, olhou para a estética. Eu nunca vi ninguém sentir uma revelação falar em línguas de Deus com um homem ou mulher feia. Aí vem uma mina gostosona. Nossa! Vê um cara, às vezes, aqui na igreja ou em algum lugar,
sem carro, fala, está amarrado. Aí quando vê o pedreiro entrando num carro e ligando, a gente é da aparência, isso porque o reino de Deus é invisível, intangível, intocável e abstrato. Mas a gente é da fisicalidade, é da estética, é da curva do nariz, dos lábios, dos olhos, do cabelo. Se tem chapinha, está amarrado, porque quando acordar eu vou ver o negócio. Quantas pessoas Jesus foi candidato a fazer aqui besteira, a fazer um milagre antes da hora, a obedecer à voz de Satanás, os comandos, a querer fama antes do tempo. Quantas pessoas vai lá, compra roupa, compra um monte de coisa para ficar famoso na vila, ficar pagando 150 vezes, estoura o cartão, começa a vir carta. Você viu na televisão hoje o que tem de pessoa que morre por causa de dívida, por questão financeira. Aí a gente fica nessa disputa da estética, da riqueza, da aparência, do sucesso. Não era hora de voar. Não era hora de bater de asa delta, não, meu amigo. Não era de voar. A cruz é que ia levar Jesus ao voo mais alto da história da humanidade, levar consigo nesse voo uma humanidade inteira de gente que se converteram ao voo sagrado do Evangelho da cruz, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente pega em férias, está endividado até a morte, aí vai viajar lá para não sei aonde, aí vem a unção, né? A justificação, a unção não, é parcelado, é de Deus, porque é parcelado. Tem gente que está pagando parcela de negócios aí faz uns 10 anos, porque aí não paga e começa, fora aqueles que estão esperando a unção do caducar. Não, irmão, em nome de Jesus vai caducar isso aí. E Jesus fala, vai pagar, miserável. Tem gente que está fazendo campanha no monte para caducar a dívida dele. Tem gente que está fazendo campanha no monte, Senhor, apaga, deleta, Senhor. Entra nos arquivos, entra com vírus, xarabarabará. Entra no arquivo, Senhor, do Serasa. Entra agora, em nome de Jesus. Vai vasculhando, vai tirando, arranca todo mundo. O convite é outro. Não vou sair daqui abaixo, não. Não vou fazer essa loucura, você está usando a palavra, Satanás. Que legal, hein? É? Aí ele solta a bazuca dele, né? Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muitas compras de casa, de carro, de negócios, de namoros, que é tentar Deus, viu? Que está ali na cara que não tem nada a ver com Deus. Quantas moças que estão às vezes fervorosas começam a namorar o gerente da loja. Fala, não, pastor, eu vou trazer ele para a igreja. Aí o cara leva primeiro para a igreja. Aquela igreja lá, né? Aquela igreja que os irmãos estão rindo, mas sabem muito bem. Aí depois volta arrebentada. Quantos homens eu conheço, e agora que estão me assistindo dentro de casa, que justificam as vossas traições, porque a mulher casada, o homem não está dando atenção e a moça está carente. Ele fala que vai ajudar ela. Quantas coisas. É tempo de dizer não, querido. Deus está chamando a gente para dizer não. Quantas mulheres desde o gueto azul, quantas milhares e centenas. Lá no gueto azul, quantas mulheres chegavam para mim? Eu estou sentindo uma vibração por você, uma energia. Estou sentindo uma coisa. Quantas? E quantas eu falei, não é isso não, é carência. Porque na hora da carência as mulheres se vendem por qualquer coisa. E o que não vai aparecer é lobo para comprar preço de banana, algo que vocês valem muito caro e que vocês precisam dar valor e aprender a dizer não.
Vão pagar o preço de uma pernoite. Vão pagar preço de um vinho barato, ali sangue de boi na esquina. Uma pizza velha. Qualquer pizza do Habib com 1 litro de Coca-Cola, as meninas faz tudo. Às vezes feio, fala como ele é lindo. Às vezes eu olho assim, falo, aleluia. Dá vontade de orar na hora, viu? O Senhor abre os olhos dela para que ela veja. Satanás queria que Jesus pulasse os planos, os processos, os projetos, desobedecesse ao Pai. Jesus sabia que pulando dali, desobedecia ao Pai, ia deixar também um ensinamento para uma geração de doido, que ia ter de gente alucinada. Porque aqui diz a história que a altura daquele pináculo era 60 metros. O que ia ter de doidão lá no centro da cidade? Em nome de Jesus! Ia se estatelar lá embaixo lá. Mas muitos de nós fazemos loucura em nome da fé. Fala que Deus falou, fala que Deus tocou, fala que Deus mandou. Mentira, é as tuas carências, é a tua vontade de ser engrandecido, de ser aplaudido. Todos nós gostamos de ser aplaudido. Não tem uma pessoa aqui que não quer ser elogiado. Graças a Deus criaram rede social, porque na rede social todo mundo é bonito. Às vezes eu vou visitar umas pessoas aí, eu falo, não, desculpa, eu bati na porta errada. Ô pastor, é você, eu sou a Gisor. Rapaz, porque a pessoa vai tirar 935 fotos, aí uma delas vai ficar boa. Tira de lado, tira na sombra, tira plantando bananeira, troca de roupa e faz biquinho. Não, assim não, peraí, assim, ficou feio. Pode reparar que a primeira coisa, quando alguém bate uma foto sua, você não fica de boa, assim, deixa eu ver. Aí tem 15 pessoas na foto, você não olha para ninguém, é só para você. Ai, ficou feio, eu fiquei vesgo. Não, você é vesgo. Um dia um amigo meu falou assim, nossa, eu fiquei feio nessa foto. Eu falei, amigo, você é feio, filho. Desculpa a sinceridade. Mas a gente está atrás de sucesso, de fama. E se não bastasse dentro das igrejas, o que não falta são pastores que querem enriquecer em nome da fé, que montaram uma igreja, mas montaram uma firma, e que vão assediar, triturar esmigalhamente das pessoas até tirar o último centavo para patrocinar as suas carências de status, de fama e de enriquecimento. Esse não é o espírito do Evangelho. Eu posso garantir para vocês, estou há muitos anos pregando isso. Se eu entraria numa empresa, eu sei que eu ficaria rico, que eu sou inteligente e capaz, e a bênção de Deus está sobre a minha vida, porque eu também sei dizer sim para Deus e não para o diabo. E o que não falta é todo dia ser tentado por um sim para o diabo. Não tem um dia que você não recebe uma proposta, um convite, um assédio. Mas louvado seja o nome de Jesus, que pelo menos até aqui tem me mantido. Eu tenho procurado me manter. Quantos artistas gospel cantando, firulando, fazendo charminho e sensualidadezinha, cantando em nome da fé, do Evangelho, coisa que não arrepia mais. Eu sei que Davi cantou, não sei nem que música cantou. Se foi ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Eu sei que quando ele cantou, o espírito que estava sobre Saul saiu. E ninguém sabe se Davi destonava, desafinava, se tinha voz de negro, se cantava em coral, se fazia melisma. Eu digo para você, Satanás, digo, vai saindo agora. Você acha que Davi fez essa firulinha? Aí você vai e as pessoas pensam que é unção, mas é emoção. Emoção por você ver a performance vocal de alguém. Mas o Espírito ainda está lá, do teu lado lá. Volta para casa, é a mesma coisa. Quantas pessoas chamam de unção? Nem sabe o que é unção, sabe por quê? Porque se alguém for visitado por uma unção, eu posso te garantir
que você não vai ser a mesma pessoa, porque a Bíblia diz que onde a unção desce, ela despedaça o jugo, a tirania, a opressão, a malignidade, o caráter duro, a personalidade dupla. A unção desceu sobre a vida do cabra, o cabra muda. Não há espaço, o convite é mudança. Jesus rejeita a calçada da fama, não era a hora. A calçada da fama era a cruz. Jesus rejeita ali em Jerusalém o tapete vermelho. O tapete vermelho era o sangue que ia verter, e que as pessoas que passassem por aquele tapete vermelho iam ser incluídas no projeto de salvação da humanidade, em nome de Jesus de Nazaré. E por último, ele leva Jesus para uma montanha, um lugar alto, diz que era o mais alto, que dava para ver os mundos. Aí pede para Jesus ficar de quatro para ele. Olha que ousadia, gente. Olha que ousadia. Presta atenção. Presta atenção, olha que ousadia. Leva ele num lugar mais alto e fala para Jesus de Nazaré, que era amigo dele. Se ele era a quarta pessoa, posso dizer na minha coerência que ele era a segunda. Ele era a quarta, obviamente, porque tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois vinha. Eu posso dizer que ele é a segunda, porque os três são um. Conhecia. Mesmo conhecendo, foi lá pôr o dedo na ferida, na curva do osso da alma, querida Diva Lourenço. Manda Jesus ficar de quatro: se prostrados me adorar, te darei todos os mundos. Isso porque Jesus estava atrás de um outro mundo, de um outro reino, de uma outra estrutura. Qualquer um de nós, desses três assédios, e nós sofremos. Talvez alguém tenha o direito de dizer aqui assim: mas pastor, essas tentações têm a ver com Jesus de Nazaré? Nada. Jesus vem aqui exemplificar, se colocar como modelo, se candidata a ser tentado por coisas que cotidianamente nós somos visitados, porque a maioria aqui, se não vê a pedra se transformar em pão. Quanta gente aqui que está vindo na igreja, que talvez está orando: Senhor, faz um milagre, nós vamos ser despejados, faz um milagre para o meu marido acreditar em você, porque ele fica preocupado que eu vou na igreja, ele fica me criticando. Quanta sua pessoa que trabalha em algum lugar é humilhada, desprezada: Senhor, faz um milagre na minha vida, só precisa incrédulo aí ver. Quantos de nós assediamos a Deus, Delei, para que Ele fazer milagres, mas milagres para justificar a nossa incapacidade de enfrentar os dramas mais sórdidos do nosso dia a dia e vencê-los pela fé em nome de Jesus, e não encurralar Deus e pôr Ele contra a parede e obrigar Ele a transformar pedras em pães em outra hora, em horário inoportuno. É tempo de você receber a palavra. A gente falar isso e Deus vai falar assim: pedras em pães? A minha palavra é o pão. Está comendo a minha palavra. Deus está convidando gente mais serena, mais sensata, menos emocionalidade, menos neurótica, religiosa. O diabo bate o pé e já sai correndo. Deus foi lá, diz João, o verbo se fez carne, desligou todos os interruptores que o conectava com o mundo divino, da divindade de Jesus de Nazaré, e ligou todos os interruptores que fazia ele virar gente que tem medo, gente que tem frio, gente que é ameaçado, gente que sente angústia, gente que chora, gente que sente cansaço. Foi esse Jesus que venceu Satanás. Se fosse aquele transcendente, você é doido, Satanás chega aos pés dele já caía duro. Mas Jesus falou: aí ó, vamos fazer o seguinte, Satanás, eu vou me apequenar porque você é pequeno, eu vou passar por um processo de nanismo, porque vamos combinar que a estrutura humana é anã perto da estrutura de Deus, e eu vou te vencer como anão, Satanás. Porque a gente acha que Jesus venceu porque era Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas
o que ele venceu foi diante de todas as complexidades, ambiguidades e contradições de um ser humano que lhe habita, que me habita, que te vence às vezes. E veio mostrar para nós que seja qual for a tentação, o Satanás, o obstáculo, o desafio ou o drama que vocês estão vivendo, vocês têm autoridade e poder para dizer não para eles e vencê-los pela fé em nome de Jesus. Satanás fala para ele: fica de quatro, se prostra diante de mim, eu te dou tudo isso aí. Quantos aqui, quantos de nós estamos de quatro, sendo humilhado, desprezado, mendigando o sentimento? Quantas mulheres mendigam dos seus parceiros um sexo frio, sem sentimento, sem verdade, por causa de uma pensão, por causa de um dinheiro, por causa de filhos, por causa de casamento? Quantas vezes eu vi pessoas, você talvez que está me assistindo pela rede mundial, talvez a vida inteira orando e não tomou uma atitude. Quantas mulheres, talvez, irmã Diva, que talvez tivesse chegado lá atrás e falado: ó, meu amigo, porta da rua, serventia da casa. Eu não casei, eu casei com um homem de Deus. Casei com um homem de Deus. Você dá jeito na tua vida, mas a gente se cala. Aquele dia eu vou fazer uma pregação sobre Adão. Por que Adão se calou duas vezes no Éden? A primeira vez que a cobra deu ideia em Eva, e a segunda vez quando Eva deu ideia nele. Adão teve duas oportunidades, se calou, se omitiu. Muitos de nós aqui se calamos diante das coisas. Na hora de xingar, falar besteira, a gente fala, mas na hora de abrir a boca para ter palavra de ousadia, de autoridade. Eu lembro que eu trabalhava com um amigo meu, eu fiz o casamento dele. Eu me lembro que ele foi fazer uma viagem com uma pessoa lá, meia do mal lá, que não ia muito com a minha cara. Tinha uma inveja, uns ciúmes dele, e ele me idolatrava. Aí ele voltou meio estranho, chegou, cumprimentou todo mundo, não olhou para a minha cara. Passou um dia inteiro, não olhou para a minha cara. E eu fiquei um mês lá, ele de férias, foi para a Europa, fiz tudo direitinho. Trabalhei todos os dias, não tive folga para deixar a empresa quando ele voltasse. Ele pegou, presta atenção que eu vou falar para vocês, que eu prego uma coisa e eu vivo o que eu prego para vocês. Aí 2 dias, 3 dias, ele não conversava, não falava bom dia. Eu passava perto dele e fazia assim, chamei, meu patrão, chamei na sala. Falei: vem cá, posso falar com você? Aí eu, cheio de autoridade, olhei para ele e falei assim: veja bem. Aí eu comecei a chorar na hora. Falei: veja bem, eu tenho te servido aqui com honestidade, amor e tremor. E disse mais: eu estava 2 anos, 3 anos, 2 anos. Essa empresa tem 20 anos, você nunca teve um funcionário à minha altura. Você nunca teve um funcionário tão fiel e com tanta capacidade e com tanta servidão como eu. E você chegou aqui, não olhou na minha cara. Há 3 dias aqui, está me rejeitando. Não faz assim comigo não. Então me manda embora agora. Porque Deus não me colocou aqui para mim mendigar isso. Eu não dependo disso, eu não preciso disso. Ele chorou na hora, me pediu perdão. Me pediu perdão, Paulo. Há coisas, há satanases na nossa vida que Deus te permitiu para você bater de frente, falar, levantar a tua voz. Mas não é levantar a tua voz com raiva, na carne não, viu gente? É levantar a tua voz no espírito, falar: olha homem, veja bem, olha mulher, veja bem. Não é isso que Deus tem para a tua vida não. Não é isso. Se você vai por esse caminho, eu não vou. Te amo, eu te amo. Eu amo a nossa casa, amo a nossa família. Mas eu não vou contigo nessa jornada. Você está se perdendo e está levando a nossa família e está levando a nossa vida junto. Deus está esperando às vezes uma autoridade dessa de nós. E muita gente tem estado de 4 diante de doenças, de questão financeira, porque acabou dizendo sim. Por medo de passar fome, medo de passar vergonha, medo de sujar o nome, acabou comprando uma dívida maior ainda. A Bíblia diz que Jesus disse não no deserto para o pão, disse não no pináculo do templo para a fama, e disse não no cume da montanha para todos aqueles mundos
e disse para ele: eu vou ganhar os mundos sim, mas não é um mundo de tijolo, não é um mundo de estruturas, não é de estruturas maravilhosas, estonteantes. Eu, no alto do monte da cruz, do monte Caveira, eu vou olhar para os mundos chamados gente, e eu vou salvar todas as nações de povos e línguas que ouvirem o meu nome, aonde essa mensagem chegar e ouvirem e se converterem e ficarem de quatro pela minha palavra, eu também ficarei de quatro para eles, e eu o ressuscitarei, o exaltarei e o levantarei. A Bíblia diz que nas 3 tentações ele disse não, e precisando das 3 coisas. E o curioso, para terminar, é que no mundo religioso, no mundo evangélico, por exemplo, quando a gente fala em tentação, a gente já vai olhar para a área sexual. Eu não falei aqui de coisas sexuais. A gente acha que a maior tentação, mulheres aqui, acham que quando o marido fala que está tentando, está sendo tentado, está passando por uma tentação, ela fala: tem alguma secretária lá trabalhando com você? Quem está trabalhando na sua sala? E aquela moça que eu liguei lá, atendeu o telefone? Se a gente for olhar assim, Satanás poderia ir numa academia de Jerusalém e trazer a mais sarada, Nicole Balls. Trazia uma paniquete para Jesus, fala: se prostrares me adorares, tudo te darei. E olha que abundância. Desculpa, irmão. E achar que Jesus era o belo. Olha a Graciane Barbosa aí. Tudo bem que está tudo duro ali. Você não sabe se é homem, se é mulher, mas tudo pelo social. Eu estive em Jerusalém, gente. Judia é de judiar. E aí eu estava num hotel em Tiberíades, no Mar da Galileia. Aí eu desci do hotel e fui dar uma volta em Tiberíades. Umas mulheres bonitas olhando para mim assim, ó. Numa seduzância assim, sabe? Aí eu falei assim: eu acho que eu sou bonito, hein? Aí eu comecei a achar. É que nem eu falei para um amigo meu, depois que eu pus essa barba, gente. Eu falei para um amigo meu: eu tô me sentindo o Beto da Fazenda. O amigo falou assim: só se for o Beto Jamaica. Tchu, pá! É, bruxo? Eu tenho uns irmãos assim de Deus, viu, irmãos? Que me levanta, põe lá em cima. Depois eu descobri em Jerusalém, sabe o que eu estava chamando a atenção? Não tinha um preto miserável naquela cidade, só eu. Aí elas estavam achando eu estranho. Eu estava chamando a atenção de uma certa forma, mas não pela estética, pela coisa esquisita. Eu sei que para alguns o importante é chamar a atenção, né, Vanessa? Não importa por que motivo. O importante é, não é? Calçada da fama. A Bíblia diz que por Jesus não serviu os apelos, assédios e tentações de Satanás. E disse 3 não, e disse 3, vai embora, Satanás. A Bíblia diz que na 3ª vez que ele diz não para Satanás, Satanás vai embora. Aí começa a chegar um monte de anjo, com um banquete maravilhoso para Jesus de Nazaré. Talvez eu tenha dado toda essa volta para dizer que você não vai morrer de fome, que você não vai morrer sem aparecer, sem sucesso, que você não vai morrer também sem que tenha os seus projetos idealizados em Cristo Jesus. Mas você tem que entender no teu coração que tem hora certa, tem hora de dizer não, porque a parceria vai ser rápido, vai pular processos, vai ser rapidinho, mas é aliança com o diabo, com o mal, com coisa errada. Deus quer eternizar a tua bênção. Tem um monte de gente que vive bênção, mas não é eternizada. É bênção tipo maná do céu, comeu de manhã, à tarde embolorou. Mas Jesus quer eternizar a tua vida de paz, de alegria, de felicidade, eternizar a graça dele em você, e uma graça que não vai embolorar. Então nessa noite faça um propósito no teu coração, se volte para ele e ele se voltará para você.
Se entregue a Ele, Ele se entregará para você. Deleta de você as alianças, os sims, os projetos e os propósitos. Você com medo de Deus não cumprir a tua palavra, foi lá e pegou mais rápido. Pegou e foi lá e no Paraguai da vida espiritual e pegou uma bênção paraguaia, uma bênção da 25 de março, só para usar algum tempo. Tudo bem, vai gastar rápido. É do Paraguai, é Xing Ling, mas eu vou fazer meu comercial. Só que eu quero dizer para você, Deus quer exalar em você o perfume da graça, do poder dele, e eternizar a paz de Jerusalém e de Israel sobre a tua vida, e fazer você não só uma pessoa que tem coisas, mas uma pessoa iluminada. Por onde você for, as pessoas vão olhar para você, mulher, vão olhar para você, homem. Os homens não vão olhar para você, mulher, como mais um corpo bonito que está passando, mas uma mulher iluminada. E as mulheres, em nome de Jesus, para os homens, ninguém vai olhar mais para você por cada cor do teu carro, ou por cada cor dos seus olhos, mas vão olhar para você e vai falar: esse homem é um homem diferente. Se você aceitar essa tentação, se você aceitar essa tentação de esperar o tempo certo, a hora certa, o tempo de Deus. Há momentos na nossa vida que Deus não está esperando nem fé nem confiança. Eu li no Face hoje, uma pessoa disse que está perdendo a fé e a esperança, não sabe nem porque está caminhando. Eu disse que há momentos que não se importa se você está caminhando pela confiança, pela fé. Importa que você está caminhando, você não largou. Porque a gente não precisa de motivações. A fé do Evangelho não precisa de motivações materiais tangíveis para crer que Deus está com você. Talvez o melhor tempo que Deus está com você é o tempo dos seus dramas, das suas inquietudes, das suas neuroses. Se coloque de pé. É isso que eu vim falar com você.